Olá pessoal, nessa aula eu vou falar especificamente sobre um assunto que é a Guerra Civil Espanhola, né, e o que resultou dessa Guerra Civil Espanhola, especialmente na cultura, que é a pintura de um dos quadros mais famosos do Pablo Picasso, chamado de Guernica. Então vamos lá. Então, só lembrando, o que é totalitarismo, né? O totalitarismo é um tipo de governo que tem um líder carismático, que promove um nacionalismo muito grande. Por exemplo, o lema da Alemanha era Deutschland über alles, Alemanha acima de tudo, que promove um militarismo muito grande, né? Que enxerga no exército e na força militar uma ferramenta de você conseguir resolver os problemas da sociedade, que ele promove a massificação, tipo, dane-se a sua individualidade, você tem que ser igual a todos os outros, e você tem aqueles que são os melhores e aqueles que são os errados, os piores. É um governo que não admite oposição, ou seja, não é um governo democrático que consegue lidar com ideias contraditórias, que controla a economia, tá? Então, o governo totalitário, ele tem um controle sobre a economia, sobre o controle da ciência, então a ciência tem que servir a esse Estado totalitário e a cultura deve servir aos propósitos desse governo. Então existe aquela cultura que é a cultura errada, aquela cultura que denigre, aquela cultura que desenvolve valores que o Estado não concorda, e existe a cultura que é a cultura que defende os valores que os líderes do Estado, que o Estado totalitário defendem, e só essa cultura é a cultura correta. E, resumindo, um Estado totalitário, ele é o Estado onde é que uma pessoa, um partido controla tudo, até a forma como as pessoas se cumprimentam no dia a dia. Por isso que é Estado totalitário. Os mais conhecidos estados totalitários são os da Alemanha e da Itália, porque são os dois que vão participar da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, o nazismo, cujo líder carismático é o Adolf Hitler, que aparece ali, e na Itália nós temos o fascismo do Benito Mussolini. Existem dois outros, né, que são de Portugal e da Espanha, que a gente acaba estudando menos, porque durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal e Espanha eles adotam uma política de neutralidade, ou seja, eles acabam não participando oficialmente do conflito. Por isso a gente acaba estudando menos esses dois totalitarismos, porque eles acabam tendo menos relevância histórica, porque eles não participam da Segunda Guerra Mundial. Mas eu quero hoje falar um pouco mais sobre o franquismo, né, que o totalitarismo que aconteceu na Espanha e um dos resultados culturais desse franquismo. Então, o que aconteceu? Você tinha na Espanha um tipo de governo que era chamado de Segunda República Espanhola, até 1936. Só que essa segunda República Espanhola ela começou a sofrer uma série de ataques diante de todas as mudanças que estavam acontecendo na Europa. Né? Você tinha lá o fascismo subindo na Itália, o nazismo subindo na Alemanha, você tinha o movimento comunista crescendo, então todas essas instabilidades dentro da Europa, elas provocaram um conflito dentro da Espanha. E o conflito foi liderado pelos militares, que eles anunciaram que eles eram contra a Segunda República Espanhola, o que provocou uma fragmentação dentro da sociedade espanhola, que provocou a Guerra Civil Espanhola. E dentro da Guerra Civil Espanhola nós temos dois grupos que são grandes guarda-chuvas. De um lado nós temos um grupo chamado de republicanos. Esse grupo dos republicanos era o grupo dos que defendiam a Segunda República Espanhola. Só que esse grupo ele se transformou num grande guarda-chuva, porque além de você ter as pessoas que eram do governo da República, você também tem um monte de pessoas que vão apoiar esse grupo, como por exemplo anarquistas, comunistas e outras pessoas internacionais, né, pessoas de outros países, que vão se engajar nesse conflito do lado dos republicanos, porque esse lado dos republicanos ele vai representar os ideais mais à esquerda, mais dos comunistas. Então, dentro desse grande guarda-chuva dos republicanos, você vai ter artistas e intelectuais, inclusive um escritor americano chamado de Ernest Hemingway, ele vai lá para a Espanha se voluntariar para lutar desse lado aí dos republicanos, que é esse grande guarda-chuva à esquerda que tem essa identificação com os comunistas. Do outro lado, você tem os nacionalistas. E os nacionalistas também se tornam um grande guarda-chuva, porque você vai ter os militares, você vai ter os anticomunistas, e dentro desses anticomunistas, você vai ter o apoio da Igreja Católica, porque a Igreja Católica via o comunismo como uma ameaça. Então, de um lado, você tem os republicanos, mais identificados com os comunistas, e do outro lado, os nacionalistas, né, que tinham um ideário muito mais anticomunista, e por isso eles eram apoiados
pelo exército e pela Igreja Católica. E você vai ter essa guerra civil entre esses dois grandes grupos de 1936 a 1939. E quem vai sair vitorioso desse conflito vão ser os nacionalistas, e quem vai assumir o poder, né, da Espanha como líder dos nacionalistas é esse sujeito que está aqui em cima, chamado de General Franco, né, que vai governar a Espanha até 1975. Ou seja, ele foi desses governos totalitários, ele durou muito mais tempo do que o fascismo ou do que o nazismo na Alemanha, né, também porque eles não participaram da Segunda Guerra Mundial. Agora, aconteceu um evento específico aqui em 1937, que foi o bombardeio de uma cidade catalã basca chamada de Guernica. Então, tem uma cidade basca chamada de Guernica que estava envolvida nesse conflito, e ela era enxergada pelos nacionalistas como uma ameaça. Então, os nacionalistas eles vão pedir apoio para os grupos internacionais que apoiavam o grupo dos nacionalistas, né? Então, como os nacionalistas eram anticomunistas, um dos grupos que apoiava os nacionalistas eram os estados totalitários da Alemanha e da Itália. Então, o general Franco vai pedir ajuda para o Adolf Hitler, e ele vai dizer, ó, eu tenho aqui essa cidade chamada de Guernica, e eu preciso que vocês me ajudem a combater essa cidade. Então, o Adolf Hitler ele vai mandar um grupo de aviões para bombardear essa cidade. Essa cidade ela vai ser bombardeada por Wilhelm von Richthofen, tá? Uma pequena curiosidade aqui, ele é tio-avô da Susanna von Richthofen, que você deve conhecer, né? Aquela menina que mandou matar os pais dela e está presa aqui no Brasil, é parente dela, né? Então, esse cara ele vai liderar esse bombardeio para destruir a cidade de Guernica. Tá? Então, a cidade de Guernica ela acaba sendo bombardeada durante essa Guerra Civil Espanhola por alemães apoiando os nacionalistas a pedido do general Franco. Só que daí aconteceu o seguinte, né? A Espanha ia participar de uma exposição mundial. E eles pediram para Pablo Picasso, que era um pintor extremamente famoso, né, cubista espanhol, para ele pintar um quadro que representasse a Espanha nisso. E o quadro que ele pintou foi esse quadro aqui, chamado de Guernica, né? Então, o que ele fez? Para representar a Espanha, né, e, de certa forma, os avanços da Espanha durante a Guerra Civil Espanhola, ele resolveu pintar esse quadro aqui utilizando o estilo cubista, que mostra os horrores do bombardeio da cidade de Guernica. Então, você tem lá em cima uma lâmpada, né, que representa a modernidade e todas as coisas novas que essa modernidade trouxe, especialmente armas e bombas novas, e embaixo você tem o horror todo que a guerra trouxe nesse bombardeio da cidade de Guernica. Então, esse quadro ele acabou se transformando num dos símbolos da Guerra Civil Espanhola, porque ele representa esse momento onde é que a cidade de Guernica é bombardeada por alemães a pedido do general Franco nessa guerra contra os republicanos que tinham envolvimento com os comunistas. Tá? Então, toda essa bagunça toda está representada nesse quadro que mostra os horrores da guerra, e por causa disso ele acaba se transformando num dos símbolos da Guerra Civil Espanhola. Beleza, pessoal? É isso daí.